E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Roundcast, o seu melhor podcast feito por médicos para todos. Estamos aqui em Curitiba. Hoje eu estou ao lado do meu grande amigo, Dr. Matheus Soares. Matheus, prazer ter você aqui comigo. Matheus, que é médico, head de operações do grupo IJA Saúde, né? O que você faz lá, Matheus? Conta pra gente um pouquinho aí. Hoje eu sou responsável por supervisionar 10 contratos médicos, né? Estou em constante contato com a Secretaria de Saúde, com os gestores das unidades, com os colegas médicos coordenadores, faço supervisão orientando como fazer uma abordagem do colega médico, como fazer um acolhimento, né? Faço o intermédio de conflitos, pego os problemas que a gente tem no dia a dia e tento trazer para dentro da empresa no intuito da gente propiciar para o colega médico mesmo, né, que está ali na frente, no dia a dia, uma melhor assistência à população, ao paciente, no intuito de proporcionar uma saúde de excelência mesmo, né? Então, a minha abordagem inicial como head de operações é essa. Então, em resumo, você apaga um monte de incêndio, né? Diariamente. Cuida de um monte de problema de mais de 10 unidades de gestão, né? Que o Grupo IJA Saúde, para quem não viu, inclusive, já fica o convite, o último episódio que a gente gravou foi com o Dr. Tiago Madureira, que é o CEO do Grupo IJA, né? Que é um grande conglomerado de empresas que fazem gestão de serviços de saúde. Nosso amigo Matheus aqui é um dos soldados de frente ali da linha de frente que cuida e supervisiona e coordena a maioria das operações, podemos dizer assim, né? Isso. E, inclusive, o Dr. Tiago Madureira, que deu a deixa e deu como sugestão de convidado que ele gostaria de ver sentado aqui, no episódio do Roundcast, o Dr. André Bernardi, que é conselheiro do CRM, e estamos aqui com 3 conselheiros para falar sobre esse tema. O que faz o Conselho Regional de Medicina, como é que ele atua, como é que faz para ser conselheiro, como é que é a estrutura. Então, hoje nós vamos ter esse bate-papo super interessante. Para isso, eu vou apresentar os nossos ilustríssimos convidados que estão aqui com a gente para bater esse papo. Então, primeiro, Dr. André Bernardi, ele que é cardiologista, doutor em Ciências da Saúde, professor de Medicina, conselheiro e segundo corregedor do CRM Paraná. Seja bem-vindo, doutor André. Obrigado aí pela tua presença. Que bom. É muito gratificante estar aqui com amigos, os conselheiros, divulgando, né, as atribuições do nosso Conselho Maior aí, Regional de Medicina. E estamos também com o doutor Ramon Cavalcante Sesquim, ele que é médico psiquiatra, é conselheiro e primeiro corregedor do CRM Paraná, especialista em medicina legal e perícias médicas e coordenador do Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Paraná. Seja bem-vindo também, doutor Ramon. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. É uma satisfação vir conversar com vocês e também para o público médico e não médico a respeito das atribuições do CRM. Muito obrigado. Perfeito. E, por último, doutora Andressa Costa da Cunha, que também é médica psiquiatra, é professora de medicina, é conselheira e coordenadora de assuntos médicos do CRM Paraná também. Seja bem-vinda, doutora Andressa. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada a todos. Espero que aproveitem muito e estamos aí para o que precisar. Legal. Então, Matheus, eu estava pensando aqui, eu acho que isso é uma grande dúvida aí da maioria dos médicos, né, estudantes de medicina e até da população em geral mesmo, como foi citado. A gente tem hoje aí me corrijam se eu estiver falando besteira, por gentileza. A gente tem o Conselho Regional de Medicina, que em cada estado tem o seu próprio conselho, e tem o Conselho Federal de Medicina, que basicamente são os representantes da classe médica brasileira, né? Com algumas atribuições legais, inclusive, né? Administrativas. Mas, assim, de fato, a grande maioria dos médicos, eu acho até que nem sabe quais são as atribuições do conselho, né? E o que faz o conselho. Aí, se vocês quiserem abrir, falando até um pouquinho da trajetória de vocês, como é que vocês chegaram até o CRM, né? E o que motivou isso também, e como é que é o dia a dia de vocês, o que faz o Conselho Regional de Medicina. Legal, eu acho que talvez a gente pudesse começar com o histórico
que uma lei foi promulgada em 1945. Então, quer dizer, dali se definiu que a medicina seria uma autarquia, ou seja, foi criado o Conselho Federal de Medicina, que depois foi melhor elaborado em 51, dividindo em conselhos regionais, com a mãe CFM, o Conselho Federal de Medicina. Então, isso nos deu uma independência muito interessante do ponto de vista médico, em que a formação, os preceitos éticos que nos regem, né, como o médico deveria assistir ao seu paciente com direitos e deveres, isso foi melhor definido na nossa Carta Maior, que é o Código de Ética Médica. Então, o Conselho Federal rege os conselhos regionais de todos os estados e, assim, os médicos se credenciam, se cadastram logo após a sua formação e o conselho começa avaliando esses documentos, emitindo um número do Conselho Regional para que o médico possa trabalhar, considerando que a partir dali ele vai cumprir algumas regras definidas, né, por lei e por esse Código de Ética Médica. Isso nos deu prerrogativas muito interessantes de nos organizarmos enquanto grupo médico e com a melhor possibilidade de assistência para o paciente, que, ao final, é o que nos move, né? Então, não sei se Ramon e Andressa queriam contribuir, mas acho que esse é parte do histórico. Eu só, acrescentando o que o André falou, só um pouquinho antes, eu gostaria de só citar como é que eu acabei entrando no conselho, né? De que forma que eu entrei. Primeiro, a nossa gestão é a primeira gestão e que teve uma quebra de uma certa continuidade de muitos anos da gestão anterior. Uhum. Essa gestão anterior estava muitos anos na gerência do CRM, em que pese essa quantidade de anos, o que nós sabemos é que eles fizeram um trabalho adequado e dentro das condições que o Conselho fornece. E de que forma que eu entrei no Conselho, né? Há 7 anos, eu conheci, no mesmo dia, por coincidência, não sei se você sabe, André e Andressa, no mesmo dia eu conheci um outro conselheiro hoje, que é o primeiro secretário, o Dr. Fernando Castellano, e o atual presidente, o Dr. Romualdo Gama, no mesmo dia, numa reunião em que nós estávamos discutindo o plano de governo da saúde para o atual governador, do nosso governador. E nessa discussão, o Romualdo, ele era candidato naquela ocasião, já estava formando uma chapa que não conseguiu, por algumas questões burocráticas, não conseguiu se viabilizar. E ficou aquela conversa para essa eleição que nós tivemos agora. E daí, quando nos reunimos novamente para fazer essa chapa que é a nossa atual, daí o Dr. Fernando Castellano e o Dr. Gama me convidaram para compor, relembrando aquela reunião que nós tivemos há quase 7 anos, né? E daí, em relação ao conselho, eu penso que só uma observação bem rápida sobre qual que é... As pessoas têm uma ideia de que o conselho ele é só julgador e punidor. Uhum. Mas antes de tudo isso, o conselho ele é um guardião da medicina. E em sendo um guardião da medicina, da boa medicina, ele é, antes de qualquer coisa, um guardião da boa saúde para a população. Então, indiretamente, apesar de que o que aparece é essa função punidora, de julgadora, indiretamente a função precípua do conselho é proteger a medicina e a boa medicina. Legal. E com isso, proteger a população para que seja bem assistida, que ela tenha uma boa assistência, né? E
e consiga ter acesso à boa medicina. Né? Legal. Eu vou complementar aqui, adorei sua fala, doutor Ramon, que eu vejo que também é protetora dos médicos, a nossa função como conselho, através do Código de Ética Médica e das resoluções, né, dos pareceres, é proteger o médico. Porque muitas vezes, né, quem está em atendimento vai ter uma dúvida, tem situações que não estão descritas nos livros de medicina, que a gente se depara diariamente. Eu vejo, né, o doutor como gestor. Então, são situações que o conselho está nessa posição de poder auxiliar o médico também e, de certa forma, contribui com toda a sociedade. E isso que você falou de como você conheceu o Dr. Gama, eu não sabia, achei interessante. E vou contar, então, um pouquinho a minha história, resumidamente, porque eu gosto de papear, então tem que ser... Aqui a gente gosta. Eu gosto de papear. Mas eu conheço alguns conselheiros ali, e indiquei alguns para a chapa, mas eu tenho uma grande amiga, que é a doutora Carmela, ela é médica pediatra, e a gente sempre discutia essas questões de organização, dos sonhos que a gente tem, como que poderia, né, auxiliar melhor e contribuir com a medicina. Então, eu sou muito utópica. E aí ela vem desse meu interesse, essa questão de realmente evoluir na profissão e trazer o melhor que a gente pode para a sociedade, valorizando a profissão médica. Ela me indicou para a chapa, e porque ela conhecia o Dr. Romualdo, porque ela foi aluna do Dr. Romualdo numa pós-graduação. E depois que eu conheci o Romualdo, nossa, assim, realmente eu falo dele aqui porque o nosso presidente é uma pessoa assim, maravilhosa. E o vice Batistella, no meu trabalho atual, que eu trabalho em Campo Largo, né? Sou concursada lá. Tem alguns colegas que já conheciam o Batistella. E aí o mundo é muito pequeno, aí um conhece o outro e somos todos amigos. Então, acho que essa felicidade eu tenho hoje de estar num grupo de conselheiros onde realmente é uma família. Até puxando esse gancho aí, que eu achei legal que vocês citaram, né, como guardiões da boa prática médica, né? E aí, talvez, muita gente que não sabe, o norte que os médicos têm que ter é o Código de Ética Médica, né? Isso, então vamos dizer, nossos colegas estão se formando na faculdade e aí quando eles pegam o diploma, eles precisam fazer o registro daquele diploma, validar no Conselho Regional de Medicina do Estado onde ele vai atuar, e aí, como o doutor André falou, pega um número de registro, que é o número do CRM, que vulgarmente é o número do carimbo, né? Que ele precisa, a toda a prescrição, todo o ato médico, quando ele vai assinar e carimbar, tem lá o númerozinho do registro, porque sem esse registro ativo, ele não pode trabalhar, né? Então, a gente já subentende que um médico, para ele poder atuar a medicina, ele tem que estar kit e tem que estar com os registros atualizados no Conselho Regional de Medicina. Aí abre a primeira questão, que tem a anuidade, né, que todo médico precisa pagar para o CRM, justamente para que o CRM no Conselho consiga gerir toda essa estrutura, né? E vocês falaram do Código de Ética Médica. Eu queria perguntar o seguinte, o Código de Ética Médica é o quê? É uma lei? Quem que faz? São os deputados que legislam, são os próprios médicos que foram eleitos, a chapa eleita, né, do Conselho, pode mudar o Código de Ética Médica, e se um médico ele infringe, ele não segue o que o Código de Ética determina, o que acontece com ele, né? Assim, tem algum tipo de punição? Como é que funciona isso aí na prática? Assim, existe uma lei que regulamenta a execução de penas em relação a infrações do Código de Ética. Né? Isso é uma lei. O Código de Ética Médica é uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Como todo procedimento ético, ele, em estrito senso, em tese, deveria até ser chamado um código de moral ética. Questões de detalhe, mas assim,
quando a moral é relacionada aos costumes, ao que vem ocorrendo. Então, de tempos em tempos, o Código de Ética Médica, ele é revisado, porque ele é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, e ele é revisado, e para essa revisão, o Conselho Federal de Medicina faz uma consulta aos médicos, né? No entanto, existe uma legislação por trás que respalda essa logística de alteração dos códigos, do Código de Ética, né? Através dessas resoluções do Conselho Federal de Medicina. Mas essa é uma atribuição do Conselho Federal de Medicina, não é uma atribuição dos conselhos regionais. Os conselhos regionais de medicina, eles aplicam o que prevê o Código de Ética Médica e, no entanto, na infração de algum artigo do Código de Ética Médica, que de tempos em tempos é revisto, como vem ocorrendo, né? Até porque os costumes mudam, né? O que o médico fazia há 50 anos mudou muito do que ele faz hoje em dia. E conforme haja uma infração a um código ou um artigo do Código de Ética, ele pode receber uma punição. Essa punição, sim, é baseada em lei. Aí essa lei prevê alguns níveis de punição, sendo punição para nível A e B, são censuras sigilosas, que só fica como se fosse um puxão de orelha pro colega médico, né, em caráter restrito, sigiloso. De C adiante, daí sim, tem a censura pública, tem a suspensão por 30 dias e daí a cassação do exercício profissional, que são as três, o máximo, né? Assim, é uma punição muito pesada. Se a gente comparar, né, você veja, a formação do médico é tão difícil, são anos de estudo, tanta dedicação, vestibular, tem provas, depois ainda prova de residência, provas de título, concursos públicos, então faz tudo isso. É muito doído você fazer um julgamento de um colega, isso sempre as decisões dentro do conselho são colegiadas, não existe uma decisão autocrática, eu decido que o colega vai perder o CRM, coisa, não. Tudo isso é em votação e as mais importantes são em plenária, né, que daí são todos os conselheiros, e outras são nas câmaras de julgamento. Mas sempre em votação e a maioria ganha. Se a maioria prevalecer, a maioria prevalece e é o que acontece. Então, quem julga são os próprios conselheiros. E para ser conselheiro tem que ser médico, né? Então, assim, os médicos só são julgados por outros colegas médicos também, né? Eu acho que faz sentido, porque eles podem entender até tecnicamente e até o contexto, né, operacional. Às vezes a gente vê assim, um monte de situação que não é o mundo ideal, mas que dependendo do momento, né, Matheus até pode falar bem, né, em termos de gestão. Você tem lugares com desassistência, aí tem um médico sozinho, sei lá, para atender um número muito maior de pacientes, né? E aí, às vezes, ele entra em algum tipo de infração, vamos dizer assim, e ele é julgado, e aí o bom senso pode prevalecer e falar assim, não, mas ele realmente estava sozinho, por isso que não dava para ele atender tão rápido assim, por isso que demorou o atendimento, que reclamaram lá, fizeram uma denúncia, enfim, né? Imagina, assim, dando só um contexto anedótico aqui de situações, né, Matheus? Exato. Né? Assim, tem várias situações que nos chegam diariamente e as pessoas, né, leigas falam, eu vou acionar o CRM, vou levar você para o CRM, né? E muitos colegas médicos até ficam meio que com receio desses eventos, né? Por conta das sanções mesmo que são impostas a eles, né? Só que quem está ali no dia a dia não entende a dificuldade que infelizmente, o Sistema Único de Saúde, né, ainda é muito precário em algumas situações, em alguns locais, e só julga quem vive a situação, né? Não tem como uma pessoa que nunca vivenciou, nunca esteve, não conhece, se posicionar e querer julgar um colega visto como funciona mesmo, né? Um exemplo, o André, você pegou 2 pacientes, você estava ali com um paciente crítico, por que você não fez isso? Eu sabia que eu deveria fazer, mas infelizmente eu não tinha o recurso.
O paciente evoluiu mal, vai chegar lá no CRM uma denúncia, né? Vamos colocar assim, só que aí o conselheiro vai entender a situação do colega. Poxa, o paciente infelizmente evoluiu mal, mas não foi por uma desassistência, uma negligência. Mas aí, Matheus, eu acho que você toma um ponto muito sensível, muito interessante. Então, já que estamos no Roundcast, imaginemos que nós 5, nesse exato momento, estivéssemos, né, fazendo um round de um serviço de saúde qualquer. Então, você veja que interessante, acho que essa nossa discussão vai agora auxiliar esse paciente. Porque todos aqui temos nossa experiência, já fizemos plantão, mas nesse momento, esse ambiente, né, seja uma clínica, um hospital, um pronto-socorro, ele pode estar mais ou menos estruturado. O CRM é capaz de ajudar e auxiliar nesses déficits, nessa dificuldade da estrutura. Ao mesmo tempo, como você falou, eventualmente um pronto-socorro, uma porta aberta, nós vamos ter inúmeros pacientes potencialmente graves. Ou seja, como é que você cria uma norma para definir como assistir esse ambiente de tanta sobrecarga para o médico num plantão? Por outro lado, o que é inegável, e isso sempre aproximará o médico do código de ética e de qualquer CRM e possível julgamento, a assistência ao paciente. Anote no prontuário, faça o seu melhor, assista da melhor forma, por mais caótico que lhe pareça, anote isso tudo. E quando em colegiado recebermos esses documentos, médico, não tenha dúvida que o colegiado, as câmaras técnicas de análise desse potencial problema, do desfecho desfavorável, isso será muito bem avaliado. Porque todos nós já estivemos nesse cenário. Legal. E, em prol do paciente, registrando em prontuário, fazendo o seu melhor, isso ultrapassará o próprio Código de Ética Médica. E é bem isso. O segredo é a relação médico-paciente. A gente cultivando uma boa relação e anotando isso no prontuário, é difícil você ter realmente uma situação assim de preocupação junto ao CRM. E lembrando que a gente tem um caráter educativo. Então, vou até explicar um pouquinho, né, para quem está aí, o que seria assim, essas câmaras de julgamento que os colegas aqui colocaram, né? Legal. O primeiro passo, quando a gente recebe alguma denúncia, que pode vir, né, do cidadão comum, pode vir de de algum órgão, a gente vai analisar isso, vai abrir uma sindicância. Não é um processo primeiro. A primeira instância é uma sindicância. Por isso que é muito importante que o colega médico deixe os dados dele atualizados perante o CRM, porque a gente vai tentar entrar em contato, seja por e-mail, por WhatsApp. A gente até criou agora um serviço de WhatsApp do CRM para tentar agilizar a comunicação. Porque hoje em dia é difícil a gente olhar o e-mail, a gente pega primeiro o WhatsApp. É verdade. Então, se receber um WhatsApp do CRM, é verdade, tá? E não tem que ter medo. É para a gente orientar. A sindicância é um caráter educativo. A gente quer conversar, ter esse diálogo com o colega. E que eu acho mais legal que a gente conseguiu com o conselho, essa gestão atual está bem equilibrada. Porque tem médicos de várias especialidades. Porque, veja, eu estou... minha especialidade é psiquiatria, né? E eu estou no conselho. O doutor André é cardiologista. É difícil eu opinar, né? Como eu não estou atendendo a emergência cardiológica, eu sei como médico, eu estudei na graduação, mas já faz tempo. Então, a gente faz essa divisão, os corregedores até, acho que depois o doutor André explicar um pouquinho da corregedoria, mas eu posso dizer que os processos que eu recebo, as sindicâncias, têm mais a ver com a minha área. E a gente tem 4 câmaras técnicas, então, a primeira instância é essa sindicância, onde a gente recebeu alguma reclamação, alguma denúncia, enfim. A gente vai reunir nas câmaras técnicas. E elas têm diversos conselheiros, cada um com uma especialidade, justamente para ser o mais justa possível, para a gente levar uma discussão equilibrada.
E o colega médico, a gente sempre vai deixar ele né, contar a versão dele. A gente pede manifestação escrita, a gente pede a cópia do prontuário, por isso que tem que ter um bom registro. E tudo isso a gente considera. Claro, se a gente tiver dúvidas, não tem um prontuário, o colega não respondeu, por isso deixar os meios de comunicação atualizados. A gente acaba tendo que abrir um processo. Porque se tem dúvida, como que você encerra algo com dúvida? A gente estaria fazendo uma infração a uma legislação e não seguindo as resoluções do Conselho Federal de Medicina, que a gente tem que seguir. Então, aí sim a gente abre o processo ético profissional, quando restam dúvidas. E aí não vai para a mesma Câmara. Então, a Câmara que fez a sindicância não recebe o processo, até para a gente ser mais justo, a gente passa o processo para outra Câmara, para terem outros conselheiros avaliando a mesma situação. Eles vão avaliar desde o início a situação. Então, Legal. tudo isso é um caráter educativo. Tenho certeza que o médico, ao passar por isso, vai, nossa, eu esqueci realmente. Não, agora eu não vou mais fazer isso. E o que a gente está tendo esse retorno bem positivo. E nossa gestão assumiu agora, acho que faz 7, 8 meses, né? Então, seria isso. A doutora Andressa, então, são 40 conselheiros que foram eleitos, né? Qualquer médico com um currículo ilibado, sem processos, pode ser candidato. 20 titulares, 20 suplentes. E, durante a campanha, a nossa bandeira, esse time, como os colegas falaram, ficou congruente na ideia da renovação, de um novo CRM, com essa bandeira, como o nome diz, de conselheiro, de conselho, a casa do médico, né? É lógico que existem problemas que devem ser julgados com todo rigor, isso é legislação. Então, essa ideia de manter o seu telefone e o seu endereço atualizado nos ajuda nessa comunicação, porque senão os processos vão indo, o médico não se posicionou e a gente acha que é interessante que o médico se posicione para discutir aquele caso da emergência, para discutir aquele caso que, porventura, ele fez uma propaganda um pouco inadequada, talvez ele não soubesse que, recentemente, nós temos uma nova resolução de publicidade médica. Esse é um tema tão palpitante, né, das redes sociais, como o Instagram, Facebook e outros. O que eu posso colocar lá? Como eu posso propagar a minha especialidade? O que eu ando fazendo? Se eu tenho um caráter mais estético, antes e depois. Então, lá no site do CRM, a nossa gestão tem propagado muito como se posicionar frente ao Código de Ética Médica, frente a novas resoluções. O Dr. Ramon falou muito bem como a medicina vai mudando, as gerações vão vindo e nós precisamos nos adaptar com preceitos clássicos e éticos desde o nosso juramento, mas agora no mundo moderno, como que a gente pode fazer isso de maneira parcimoniosa, adequada? É assim que a gente espera que nós, médicos, né, nos posicionemos. É legal vocês falarem isso, darem esse ponto de vista, porque tira um pouco aquela imagem que alguns ainda têm do conselho, né, de que o CRM é o carrasco, que está ali só para punir o médico, né? E essa visão mais humanizada e mais empática, vamos dizer assim, perfeito, ela é fantástica mesmo, né? E ela é muito importante mesmo, porque o médico ele não tem que ter medo, ele tem que, pelo contrário, se sentir acolhido e representado, né? Pela entidade que representa a classe e tem a autonomia para isso, né? E é muito interessante, porque eu tenho eu como professor, e a gente acaba citando muito essa questão da prática médica, né? E fala sempre que o nosso norte, a nossa Bíblia é o Código de Ética Médica, né? E aí os alunos falam assim, mas Sami, eu tenho que ficar decorando o Código de Ética Médica? Pô, ele tem muitos artigos, como é que eu vou saber? E se eu não lembrar? Aí eu falo assim, olha, você não tem que decorar, porque ele não foi feito, ele não é uma pegadinha para te punir, né? Para você tropeçar. Ele é feito dentro de um bom senso e tem um resumo bom que eu aprendi, até a Dr. Ramon, meu colega de especialidade legista, né? A medicina legal fala bastante sobre isso, que eu acho que resume bem, que ele diz o seguinte, o médico, em resumo, para ele não infringir, ele não pode praticar imperícia, imprudência
e negligência. Se ele se atentar nesse tripé, geralmente ele está indo muito bem, né? O que vocês acham? Está certa essa afirmação? É o primeiro artigo do Código de Ética Médica, né? Quando a pessoa... Exato. Artigo número 1, acho que nós estamos sempre vendo, né? Ele já diz exatamente isso. Ainda além disso, né? Se a gente se basear, Sami, nos pilares fundamentais da ética, Legal. da bioética, também nós não temos problema. A beneficência, a não maleficência, a autonomia e a justiça. Então, se nós nos fundamentarmos nesse quadripé fundamental, também não teríamos nenhum problema. Em relação ao que a doutora Andressa falou sobre os julgamentos, não tem coisa que nos entristece mais do que o colega que ignora completamente um chamado do conselho para que ele coloque o lado dele dos fatos, né? Que ele coloque a versão dele. Então ele vai à revelia, e a revelia é muito ruim para nós, primeiro porque a gente muitas vezes vê que, poxa, ele talvez tenha toda a razão e ele não se pronuncia, não dá a versão dele dos fatos. Isso é muito triste, né? Porque daí a gente fica com uma versão e daí a gente fica meio que numa situação sem saída e acaba tendo que indicar, em muitos casos, a abertura de um processo que vai ser desfavorável ao colega, simplesmente porque ele não se pronuncia e não dá a versão dele também. Certo. Mas eu concordo plenamente contigo, Sami. Se basear no artigo 1, no primeiro artigo do Código de Ética Médica, é muito difícil. E é aquilo que você falou, o bom senso. Perfeito. Tendo bom senso, é muito difícil de você se complicar, não precisa decorar. O Código de Ética Médica tem que decorar se for fazer uma prova para médico legista ou para prova de medicina legal. E talvez uma dica também, como você falou, o resumo que você fala para os alunos, talvez o Matheus vá concordar, é que aquele paciente, eu tenho visto, né, sindicâncias e processos que vão nesse sentido. Aquele olhar do médico da ponta, da emergência, né, da UPA, aquele recém-formado, quando esse paciente estiver ali na sua frente pela segunda vez, aquela febre que voltou, aquela dor que não passou. Se é que eu possa, né, sugerir algo para esse médico nessa hora, eu já vivi isso, certamente todos nós aqui, que tem aquele clique, né? Que nos dê aquele olhar a mais. O que pode estar acontecendo aqui? Que eu, sobrecarregado que estou, não estou enxergando. Então, deixe um pouquinho mais de observação, faça um novo exame, converse com essa família. Eu vejo que isso vai ajudar, não só na assistência, independente, se for uma meningococcemia, que é difícil para todos, uma dissecção aórtica, que é potencialmente tão grave. São doenças tão difíceis, né, que algum exame, ou até o nosso exame físico mesmo, extraia doenças tão duras, uma apendicite de uma criança, que você não vai ter um Bloomberg tão claro, né? Então, eu acho que se esse paciente voltou pela segunda vez, eu acho que seria de bom tom, né, que a gente zelasse muito mais. O que está acontecendo aqui, que um outro colega já viu, eventualmente fez exames, não visualizou, não vislumbrou um diagnóstico claro, mas que agora eu também não estou vendo, mas eu mantenho uma prudência. Eu acho que Fantástico. talvez vocês concordem 100%. que isso não está escrito, É verdade. mas eu acho que fica uma atmosfera do zelo, do cuidado e da assistência. Excelente. Ô, Matheus, eu não sei se você quer perguntar alguma coisa específica agora, eu tinha alguns pontos que eu queria entrar, e um deles é, aproveitando até esse gancho do André, que eu acho que é um tema que está muito em alta agora, e tem muita gente que quer saber mais sobre essa questão da publicidade médica, né, que foi até atualizada recentemente. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho dessas atualizações e dar exemplos práticos. Hoje a gente sabe que a gente vive muito nisso aqui, né? Rede social, a maioria dos médicos tem o Instagram, tem o canal lá do YouTube, tem o site. O que ele pode fazer, o que não pode.
tinha a questão do fotos dos pacientes do antes e depois, que não podia, agora pode. Como é que funciona isso aí? E se vocês puderem dar dicas práticas de como um médico se comportar nas redes sociais, acho que é um tema que todo mundo está querendo saber. Então, como eu acho que você falou lá no início, eu sou coordenadora da CODAME. A CODAME é a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos. E a gente trata justamente sobre isso, sobre publicidade e propaganda médica. Então, fico muito feliz de poder falar sobre isso aqui. Espero que vocês aproveitem. E o que precisarem, o CRM é a casa de vocês. Vão até o CRM presencialmente, aqui em Curitiba. Se você não está em Curitiba, a gente tem várias representações regionais. Você pode ir até a sua representação regional ou pode ligar. A gente tem uma comissão de acolhimento. Eu vou passar aqui o telefone depois para ser divulgado pelo podcast. A gente coloca na descrição. Isso, e vou passar também o telefone do CODAME. Então, tem colegas que contratam equipes de marketing. Podem estar ligando, mandando e-mail, falando com a gente lá pessoalmente. Mas entrando nessa resolução, que é 2.336 de 2023. A resolução antiga era a 1974 de 2011. E ela já foi um avanço, porque sempre foi muito difícil o médico ir para a mídia, até porque antigamente você não tinha um celular tão moderno, era difícil fazer uma filmagem e tinha aquele medo, né, de banalizar a medicina, tornar sensacionalista e vou perder minha clientela. E também tinha um fato que você não podia, né, como médico mesmo que tem seu consultório, está fazendo a publicidade daquele local. Só grandes clínicas e hospitais que podiam fazer a publicidade. E com a nova resolução, isso mudou. Porque as coisas têm que se atualizarem. E hoje, como está muito fácil, a gente tem realmente a publicidade aqui na palma da mão. Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. E aí vai uma lista que daqui a pouco eu acho que eu já estou desatualizada. Porque a gente vai ganhando idade. Eu acho que vocês que estão assistindo, vocês estão bem melhores do que eu. Então, é uma lista assim, infinita. E hoje a gente pode sim divulgar nas nossas redes sociais uma publicidade que angarie clientela, amplie sua clientela. A gente pode, mas tem regras. Por que tem que ter algumas regras? Para que tenha respeito entre os colegas. Eu não posso dizer que eu sou a melhor psiquiatra, porque tem o Dr. Ramon, tem outros colegas psiquiatras. Então, alguns termos, né? Eu sou melhor, eu sou o único, essa técnica é exclusiva, ou dizer que esse é o melhor, por exemplo, aqui, aparelho celular, eu posso dizer que é o melhor laser. Então, quando eu digo que aquele aparelho também é o único, exclusivo, esses termos a gente não deve divulgar, porque não é a verdade. E o Conselho ele zela realmente pela igualdade entre os colegas, porque a gente mantenha assim, realmente uma verdade para a sociedade, porque a medicina acaba sendo formadora de opinião e tem esse caráter educativo. E aí entra o antes e depois. O antes e depois pode ser feito, mas tem que ter um caráter educativo. Porque a medicina é uma coisa muito importante. A medicina é considerada atividade meio. Então, a gente não pode garantir resultado. Então, quando eu mostro, vou dizer, por exemplo, uma foto de uma paciente com acne, né? Nossa, a acne é, assim, uma foto bem feia, né? Aí, de repente, eu mostro depois um rosto lindinho, maravilhoso, perfeito, parece que passou um Photoshop. E outra coisa, não pode passar Photoshop no antes e depois, né, gente? Então, eu mostrei um antes horrível, um depois maravilhoso. O que eu estou induzindo quem está olhando aquilo? Eu estou garantindo um resultado. Isso seria a medicina como uma atividade fim. E não é, a gente não garante resultado, porque é muito complexo, né? Às vezes a pessoa, você faz uma cirurgia, vai ter uma cicatriz que não fica ok, às vezes tem que corrigir a cicatriz, faz um queloide, ou às vezes tem uma deiscência, vai ter uma infecção e não sai aquele resultado. Então, o antes e depois pode ser feito com caráter educativo. Eu não vou garantir o resultado. E como que eu faço para não garantir o resultado? Né? Porque, às vezes, seu depois realmente ficou bonito. Eu tenho que mostrar
fazer um textinho ali explicando, olha, um procedimento, por exemplo, que não vou usar esse ácido, né? Explicar as complicações, mostrar a foto do processo. Porque entre o antes e o depois tem um processo. Às vezes a pele fica com uma hiperemia, às vezes pode ser que descame. Mostrar o processo e mostrar as complicações. Então, lá, uma abdominoplastia. Você explicar o que é uma abdominoplastia. Você pode também mostrar os diferentes biotipos, porque tem pessoa que é mais alta, pessoa que é mais gordinha, pessoa que é mais... tem o formato do corpo meio pera ou maçã. Então, você mostrar os diferentes biotipos dependendo daquela cirurgia, né? Legal. Porque cada cirurgia vai ter assim, a sua aplicação. E aí colocar ali as complicações, mostrar algumas fotos de complicação e o depois. E você pode mostrar alguns tipos de depois, não só o que ficou perfeito. Uhum. Então, aí você está educando a sociedade para mostrar que a técnica existe, ela é boa, mas pode ter intercorrências. Então, a medicina é formadora de opinião e a gente tem que usar a publicidade para garantir que o público, né, o usuário, entenda o que vai acontecer, para não ter receio de ir naquele profissional. Então, a gente pode, sim, usar hoje o nosso meio pessoal, mas é uma dica muito importante, que é o que a gente mais vê de erro na publicidade. A gente tem essa resolução e tem até um manual explicando a resolução. Ele é dividido em 10 capítulos. E é a primeira vez que eu queria ressaltar essa questão educativa. A gente tem um capítulo inteiro que é das permissões, que é o capítulo 4 do manual, que explica essa resolução de forma comentada. A resolução, novamente, 2.336, de 2023. Então, a gente tem várias permissões. Então, não é proibição, é permissões. Você pode fazer isso, aquilo, né? Então, hoje, a gente pode divulgar o nosso consultório. Antigamente, não podia. Eu posso deixar lá no meu Instagram o endereço da minha clínica. Legal. E como que eu me porto nos meios de mídia? Se é minha mídia pessoal, porque antigamente, ainda a gente pode manter isso, o médico podia fazer outdoor, e hoje ainda pode, porque era algo pessoal dele. No interior se usa muito outdoor. Sim. Então, o Instagram seu pessoal, mesmo que não seja um Instagram médico, se você no seu Instagram pessoal começa a falar de medicina, você tem que pôr o seu CRM, não esqueçam disso, é o CRM, o estado e o número. Isso é o erro mais comum. Legal. Então, e às vezes a pessoa põe CRM, número XXX. Esquece de dizer se é de São Paulo, se é do Rio Grande do Sul, se é do Paraná. E aí, veja, a pessoa até que está olhando ali, nossa, esse médico atende aonde? Então, é até protetivo para o médico e vai ajudar ele a angariar a clientela no estado dele. E não que não possa o teleatendimento. Tem pessoas que divulgam teleatendimento, mas lembrar que tem que registrar esse teleatendimento no conselho e tem também que ter um prontuário adequado e gravar as consultas por teleatendimento. E tem sistemas que têm que estar registrados para dar garantia. Assim como a aparelhagem, hoje em dia a gente pode divulgar os aparelhos, mas eles têm que estar registrados na Anvisa. Legal. Tá? Então, um dos erros mais comuns é esquecer o CRM. E se você é especialista com RQE e está dizendo, eu sou cardiologista, tem que pôr o RQE. E nas mídias sociais, quando isso na sua mídia pessoal, mas quando a gente está dando uma entrevista, igual agora, a gente está conversando aqui, é um canal de comunicação em massa. Então, para canais de comunicação em massa, rádio, TV, entre outros, eu não vou divulgar o meu consultório, porque eu estou aqui em caráter realmente educativo para que a população entenda. Eu só tenho que colocar, né, o meu CRM e o meu RQE. Então, até aqui no vídeo, depois, a gente vai deixar assim, o nosso CRM e RQE, que isso aí está de acordo com a nova publicidade, que a gente está se identificando, aí dá mais seriedade. Realmente, eles são médicos, eles têm registro, está tudo certo. Dá para confiar na informação que eles estão passando. Então, eu vejo que isso é fantástico. Então, tem algumas questões, né, que tem lá uma parte de o que não pode fazer ali na resolução. E o erro mais comum, né, que eu vejo assim,
É questão que muitos colegas que estão se formando agora ainda não têm especialidade. Isso que eu ia perguntar. E acabam assim, não, eu vou abrir um consultório, eu vou trabalhar ali e colar. E acaba divulgando, né, indiretamente que tem uma especialidade. Isso não pode, eu não posso induzir que eu sou especialista. Porque seria desonesto com os outros colegas que estudaram tanto. É igual, né, o doutor Ramon já falou, quanta gente estuda para conseguir fazer aquela pós-graduação, aquela especialidade. Aí uma pergunta, Andressa, desculpa te cortar, mas Não, é pode porque eu ia fazer. perguntar exatamente isso que você está comentando. Vamos dar um exemplo assim, ó. Tem um residente que está fazendo, ou então pós-graduando em dermatologia. Ele não pode colocar dermatologista, porque ele não é ainda, ele não tem o título, né? Enquanto ele está fazendo, se ele resolve começar a atender e ele coloca assim, ó, dermatologia, não dermatologista, isso pode? Porque assim, ele diz assim, eu não estou Não dizendo que eu sou pode. especialista, estou dizendo que é a minha área de atuação. Não pode porque ele não terminou. Veja, se ele Certo. tiver terminado, enquanto você está estudando, qualquer médico, a partir do momento que tem o CRM, você pode atender o que você quiser. Aham. Você só não pode fazer a publicidade, por exemplo, sou cirurgião. Não, você pode fazer uma cirurgia, mas você não vai divulgar que é cirurgião se Entendi. você não terminou os estudos. Então, hoje, isso é uma grande mudança da nova resolução. Se eu terminei a pós-graduação e ainda não prestei minha prova de título, ou seja, eu ainda não obtive o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista, eu posso divulgar a minha pós-graduação. Antigamente não podia. Mas eu tenho que escrever em caixa alta a palavra não especialista perto da pós-graduação. Então, a gente vê que muitas vezes a pessoa põe pós-graduação em pediatria. Aí esconde em algum lugar com letra ilegível, não especialista. Entendi. Não pode, porque você está, Divulgando. de certa forma, assim, distorcendo o que está escrito. Você pode dizer que você fez a pós-graduação em pediatria, mas tem que pôr em caixa alta, perto ali da pós-graduação em pediatria, por exemplo, não especialista, em caixa alta. Só em relação a esse assunto, há uma discussão judicial em relação a esses termos da resolução. Interessante. Então, houve uma suspensão temporária por medida judicial desse ponto específico da resolução de colocar como não especialista em caixa alta. Tá. Então, há essa discussão ainda, mas isso foi trazido pela resolução atual da publicidade médica, que trouxe muitas atualizações que eram necessárias e que já é considerado um grande avanço para a medicina. O que a gente precisa cuidar, e isso também é para não nas sindicâncias, é que a gente não induza a pessoa a achar que você é um especialista em não sendo. Legal. Então, assim, ele terminou a dermatologia. Se ele coloca a dermatologia, mesmo que ele tenha terminado a dermatologia, se ele coloca a dermatologia não fora do que está previsto na resolução, ele pode estar induzindo a população a achar que ele é um especialista em dermatologia. Entendi. Ainda que tenha terminado a pós-graduação até. E aí, desculpa, André, é só nesse ponto ainda. E hoje a gente vê cada vez mais, está explodindo, parece, esses cursos de área de atuação, de uma técnica específica, algum curso hands-on que vai lá o médico ou a médica e faz em 2 meses ou no final de semana, e aí diz que ela está habilitada a fazer aquele procedimento específico. Na estética, eu acho que tem bastante isso, né? Está crescendo. E aí ele divulga lá, que ele coloca lá médico e técnica tal, querendo dizer assim, ó, eu estou atendendo, estou desenvolvendo isso. Isso também não pode, então, pelo que eu entendi. Mas sabe que a área de atuação, ela, em algumas oportunidades, ela está prevista como subespecialidade. Desde que já seja especialista. Por exemplo, na cardiologia, o hemodinamicista. Aham, legal. Então, nem tudo é área de atuação. Na verdade, a área de atuação ela vai após o RQE da especialidade. Perfeito. Ou seja, ela não abrangerá tudo. Então, acho que a grande questão aqui, né, que resumiria, é o número do RQE, ou seja, ao submeter o seu documento de residência, de pós-graduação, de prova de título, o CRM tem esse canal, né, ele tem esse setor que avalia, tradicionalmente no Brasil, o padrão ouro é a residência médica e também a especialização com a prova de título regida pela especialidade. Pela sociedade, no caso. Pelas sociedades
diversas. Isso para os CRMs regionais, né, credencia a emitir o título do RQE e aí sim divulgar a sua Perfeito. especialidade. O RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista, né? Para quem não Mas eu sabe. tenho que dizer que é muito importante vocês fazerem a publicidade nos meios pessoais de vocês, porque isso vai fortalecer a medicina e vai ajudar nessa educação da população sobre os temas de saúde. Legal falar Então, às vezes você está fazendo, na questão da dermatologia, você está ainda na residência ou no seu curso de pós-graduação, você pode fazer uma postagem Educativo. Né? educativa sobre algo na área, sem dizer que você é dermatologista, mas não pode só ficar postando naquela área. Então, é legal, até porque eu sei que tem que postar todo dia, fazer uma temática que abranja todas as áreas da medicina. Aí você vai estar dentro do que é regular, conseguindo também divulgar um pouco do que você faz. E aí, dentro do seu consultório, você pode conversar com o paciente. E é algo muito legal que você pode divulgar agora o preço. Você só não pode fazer venda casada, tá? Por exemplo, ó, consulta comigo e ganha exame. Isso não pode. Mas eu posso divulgar o preço da minha consulta, posso divulgar promoção. O que não pode, por exemplo, é eu garantir resultado. Ó, aplicar esse Botox, 10 anos de bem-estar. Não posso, porque a nossa atividade é atividade meio. Acho que lembrar que a gente é atividade meio e não garante o fim. Senão a gente pode até, por causa do Código de Defesa do Consumidor, e não é nem pelo CRM, o paciente pode entrar contra o colega. Infelizmente, a gente vê essa judicialização da medicina, e é aí que eu vejo a importância do médico e conversar com a gente da Codami, tirar as dúvidas, levar o pessoal do marketing, porque a gente está para orientar. A nossa função é orientar, orientar e orientar, para evitar isso. E seguindo realmente a resolução, o médico está protegido, porque muitas vezes a gente vê que o paciente, às vezes, vai lá, faz um procedimento com um colega e não fica satisfeito, e pode entrar com um processo dizendo, não, ele disse que era dermato. E aí está lá a publicidade. Então, seguir as regras acaba te protegendo. E última coisa que eu queria dizer, essa questão do procedimento. Você pode divulgar o preço de consulta, mas o procedimento é algo que você vai acordar ali durante a consulta, o custo. Então, você não divulga. Porque para cada paciente é um preço. Só uma observação rápida sobre áreas de atuação, Sami. É importante que a área de atuação que você esteja divulgando seja reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Por isso que cai nessas questões assim de áreas de atuação malucas, inventadas pelos mais diversos profissionais, não digo só médicos, né? Mas para outros profissionais de saúde que divulgam áreas que não são reconhecidas. Não só especialidades. Especialidades, por óbvio também, a gente só pode divulgar especialidades reconhecidas, mas áreas de atuação também que sejam reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Legal, Que hoje o que a gente vê é, infelizmente, crescendo muito, beirando o charlatanismo, né? Em muitas ocasiões, inventam nomes, técnicas e especialidades que não existem, não estão na medicina baseada em evidência, ou seja, não tem uns estudos lá comprovando com uma metodologia científica que aquilo vai causar o bem e pior, que não pode causar um malefício muito maior, que às vezes muitas vezes subjugado ali e infelizmente a população, às vezes em busca de um atalho, né, que seja mais fácil de conseguir um resultado mais rápido, com menos esforço, vai lá e acha que está consumindo saúde, que na verdade não é, né? Então isso é até o que vocês falaram, voltando naquele ponto do Conselho Regional de Medicina ser o guardião da boa saúde, né? Então, quer dizer, se precisar aplicar sanções, né, fiscalização, e não só dos médicos, mas dos próprios serviços de saúde, né? Hospitais, clínicas, né? Eu acho que isso resume bem aí a atuação, né? Ficou muito legal esse tema aí, se deixasse, eu estou preocupada com o horário, porque senão a gente podia mergulhar e ficar mais uma hora aqui, né? Mas é um tema muito interessante e é uma novidade aí muito legal de vocês trazerem. Então, por favor, nos procurem lá, o CRM é a Casa do Médico. Fica o convite para tomar um café aqui com a gente. Então, serão muito bem-vindos. E queria fazer uma proposta, se o doutor André ou o Ramon poderiam falar do projeto que a gente está fazendo com relação ao ato médico, que eu acho que é muito importante divulgar.
também a questão Legal. do questionário de violência que a gente está fazendo, a pesquisa. Bom, o Conselho, né, numa medida inovadora, lançou um questionário e um canal de denúncia do colega médico que seja vítima de violência. Né? Importantíssimo. Isso está publicado no site do Conselho, e qualquer médico que tenha sido vítima tem esse canal facilitado e pode fazer a denúncia. Ali tem um formulário específico onde ele vai descrever o que ocorreu com ele, que é a forma que o Conselho encontrou de acolher esses colegas para que eles não se sintam abandonados. E o Conselho, até, a depender dos casos, inicia um trabalho de investigação mesmo do serviço, vai encaminhar para fiscalização. E existe o Departamento de Fiscalização do Exercício Profissional, que é o DEFEP, que vai avaliar também a estrutura do estabelecimento. E daí é tão importante a figura do responsável técnico, porque ele é o canal entre o conselho e aquele estabelecimento. Legal. Esse responsável técnico médico do estabelecimento, que é obrigado a ter todo estabelecimento que necessite registro no Conselho Regional de Medicina, precisa obrigatoriamente indicar um responsável técnico. Ele é a pessoa com quem o conselho vai se comunicar. E é essa pessoa que também pode sofrer sanções por essa responsabilidade técnica desse estabelecimento, se houver alguma condição de trabalho que não seja adequada. Isso aí é muito importante, porque infelizmente a gente vê médicos sofrendo diversos tipos de agressão aí, né, no Brasil todo. Muitas vezes a população, até a gente entende a frustração, às vezes não consegue o acesso à saúde que merece e o sistema está sobrecarregado. Às vezes foi atendida mal também, tomou uma resposta grosseira e aí ela se acha no direito de vamos dizer assim, transmitir ao médico aquela frustração de uma forma agressiva, né? E o que é realmente inadmissível, né? Porque o médico ele não é culpado de tudo que acontece também, principalmente falando em termos de saúde. Então, é muito importante essa atuação do conselho e o médico saber que ele tem quem os defenda e quem os represente, né? Isso, Esse e a canal. defesa do ato médico. A gente está realmente numa luta constante. Então, o colega médico, ou quem está aí na pós... quer dizer, terminando o curso de medicina, se está vendo alguma profissão atuar regularmente e se passarem, infelizmente, tem profissionais que se passam por médicos e não são. Denunciem. O CRM também tem essa finalidade. A gente criou, inclusive, um link na nossa página para denúncia de invasão do ato médico, porque a gente tem que fortalecer realmente a nossa profissão, proteger a sociedade de pessoas que se passam por médicas e não são. E realmente, assim, entrem, colaborem com a gente, que isso é muito importante. Muito bom isso. E, Matheus, eu acho até que a gente tem que fazer, até deixando essa deixa, um outro episódio específico para tratar do ato médico, né? E para quem não sabe o que é ato médico, é a regulamentação de alguns procedimentos, o ato mesmo que só o médico pode fazer, né? E que, infelizmente, a gente tem visto outras profissões comendo pelas beiradas, né? Vamos dizer assim, tentando invadir um espaço, fazendo alguns procedimentos que era exclusivo do médico, e isso coloca em risco muito alto a população, né? Então, esse é um debate muito interessante, eu acho que... né? O que você acha, Matheus? Inclusive, você que está assistindo, se você quer que a gente faça um episódio exclusivo, porque a gente só vai fazer se for interessante para você que está assistindo, né? Comenta aqui embaixo que você quer esse episódio de ato médico, aí a gente já deixa o convite público aqui para vocês retornarem e a gente debater sobre esse tema, né, Matheus? O que você acha? Exato, perfeito. É um tema muito interessante, né, que tem muita evidência para os colegas médicos, né? Eles reclamam muito com a gente no dia a dia. Poxa, o enfermeiro agora está fazendo isso, o colega da odontologia está fazendo aquilo, o da biomedicina, né? O farmacêutico. Então, assim, são reclamações que a gente vê no dia a dia, né? Mas que são pouco debatidas assim em grande escala. Eu acho que é um tema muito interessante. É verdade. E deixando aqui, retornando no assunto anterior, um ponto que eu queria perguntar, Sami, como que funciona a questão da fiscalização do CRM nos serviços de saúde? Vocês têm
planilha que seguem? Vocês vão sob demanda, sob denúncia? Como que funciona isso? Porque a gente vê, eu passei, né, por uma fiscalização do CRM uma vez, inclusive fiquei um ponto aqui que eu coloco, né? Os colegas, quando estão sob a fiscalização, os plantonistas em si ficam, nossa, o pessoal do CRM está aí, ai meu Deus, o que vai acontecer? Só que assim, a gente tem que perceber que o CRM está indo lá no intuito de melhorar o serviço, não de punir o colega médico, né? Então, esse é um ponto que eu, particularmente, né, vivenciei, vi como foi ali a semana de visita, né? Acolhi o conselheiro, foi super solícito, foi um cavalheiro mesmo, né? Propôs melhorias para a instituição. Então, assim, é um assunto que eu acho que é interessante. Excelente, boa pergunta. Não, e esse é o intuito da fiscalização. Peço até licença que, se quiserem me interromper, que como o CODAME é o departamento assim, atrelado ao departamento de fiscalização, que é o DEFEP. O DEFEP realmente vai nos locais, faz a vistoria, e quem coordena, o nosso gestor, é o colega Carlos Felipe Tapia Carreno. Então, ele também seria um nome para chamar aqui, para falar com mais detalhe. Legal. Mas o que eu posso dizer é que, realmente, quando a fiscalização vai, ela quer... Vocês já fizeram certificação? Já escutaram esse termo? Acreditar, né? Isso, acreditar, certificar. Então, eles vão lá, fazem um checklist, e aí você tem que mudar algumas coisas para o serviço estar funcionando bem. Então, a fiscalização é nesse intuito. A gente viu que está faltando tal coisa, precisa fazer isso, para que você melhore o serviço, para que não seja depois criticado por alguém, né? Ou mesmo entre algum outro tipo de sanção, que muitas vezes nem é pelo CRM. Então, nosso intuito é melhorar o serviço para garantir tanto proteção para o médico que trabalha lá, quanto também proteção para a sociedade. Por óbvio que nessas fiscalizações existem questões essenciais que não tem como você ter um serviço de emergência e não ter alguns medicamentos essenciais. Então, é um exemplo apenas, né? Existem outras situações que são recomendáveis, que dá para guardar, dá para recomendar e esperar que se adeque. Então, tudo isso depende, mas é um assunto para uma conversa bem longa, assim, mas é mais ou menos assim. As escolhas das fiscalizações também são bem variáveis, né? Daí eu acho que bem podia deixar para uma próxima conversa. Perfeito. Né? Mas tem toda, o que posso dizer para ficarem tranquilos, tem toda uma gerência, tá? Nada assim, eu não gosto de tal pessoa, vou lá. Não existe isso. Perseguição. Tem né? denúncia, tem situações de ofício, tem questões do Ministério Público, enfim, tem todo um ordenamento. E acho que seria legal trazer o DEFEP aqui para explicar isso. Eu acho que é um tema que também merece um outro bate-papo exclusivo. Porque a gente entra, é tão legal o tema, é tão abrangente, né, a atuação de vocês também, que é muito bom levar isso adiante. Eu acho que é um orgulho para a gente poder promover essas mesas de conversa de assuntos variados que muitas vezes não aprendemos na faculdade, né? E não tem espaço para você ver isso tudo, e aí entra nosso canal complementar. Inclusive, você que está assistindo a gente, eu peço até ajuda, se isso está fazendo sentido para você, se está gerando valor para você, se inscreve nos nossos canais, não custa absolutamente nada, né, Matheus? Não tem que pagar, é de graça, você clica, se inscreve, compartilha com seus amigos, manda para alguém, manda no grupo de WhatsApp, curte os vídeos, que isso ajuda o algoritmo. Eu sou o cara chato que fica todo episódio pedindo, mas é porque essa é a única forma métrica que a gente tem de feedback, de saber que isso aqui está sendo legal de fazer, que está valendo a pena, né? Para a gente investir nosso tempo, nossa energia e trazer convidados de peso que estão aqui voluntários aqui para levar essa informação. Então, isso é um ponto importante aí, tá? Temos nosso canal no YouTube, no Spotify, temos no Instagram, temos até TikTok, sabia, Matheus? Nós temos TikTok, que a gente produz os conteúdos, os resumos, os cortes de todos os episódios. Então, esse bate-papo, a gente abordou diferentes temas, a gente vai fazer lá mapas mentais, né, as frases de efeito ali que ficaram aí, as informações, os pontos chaves, para te ajudar a ir guardando aquelas informações e compartilhando. Então, siga a gente também nos canais, que eu tenho certeza que vai gerar valor para você, né? Matheus, acho que pelo horário já avançado,
avançado, podemos ir para o ping-pong final? Sim. Que a gente faz agora a rodada de perguntas bem objetivas aqui. Eu não sei, vocês querem colocar mais alguma coisa? Também dá oportunidade aí. Tirando esses assuntos que a gente já deixou anotado aqui na nossa listinha de próximas conversas, né? Próximos episódios. Uma pergunta que eu não quero deixar de fazer, mas fazer nesse modelo bem objetivo de ping-pong é o seguinte. Tem um médico ou tem um estudante de medicina que gostou e se identificou muito com o que vocês falaram, né? E ele tem interesse de seguir essa carreira também, que ele quer se tornar um conselheiro do CRM. Como é que ele faz? Vocês já comentaram que são eleições, né? Cada estado, cada CRM de cada estado tem as suas eleições e você pode montar uma chapa, né? Mas vocês têm alguma dica prática? Como é que funciona esse processo? Para o médico que está interessado, ele procura o CRM, ele tenta se afiliar a algum grupo de pessoas que estão ali levantando algum tipo de bandeira? Como que ele faria esse caminho? Então, é só esclarecer que o conselho é algo que a gente faz com muito amor, carinho, acho que é uma filosofia de vida, porque a gente não tem um salário, então não é uma carreira. Isso eu ia perguntar, né? Todos nós temos as nossas profissões, tanto que eu sou concursada e trabalho em CAPES, AD e ambulatório de saúde mental. E cada um dos colegas tem os empregos. O conselho, ele exige bastante tempo, a gente acaba trabalhando após o nosso serviço em questões ali judicantes. Recebemos, às vezes, alguns auxílios, mas que são irrisórios perto do que a gente faz. Não tem salário, né? Então, assim, se você gosta dessa função e quer saber mais, a gente até está criando a oportunidade agora, que é um dos nossos lemas, fazer estágio no CRM. Que legal, né? A gente está vendo como que isso é possível com as faculdades. Já tem um grupo que o doutor Castellano criou de ética, que vai começar um projeto pioneiro, não sei, acho que você sabe, vou deixar para você falar melhor disso. Muito bacana. Mas venha para o CRM, tome um café com a gente vai mostrar para vocês todo o conselho. E acho que essa proximidade vai estreitando laços. E tem as eleições, que ocorrem a cada 5 anos. Então, aí, formar a chapa, entendendo o que o conselho faz. Muito legal. E passar aqui para o doutor. Esse estágio aí é uma excelente forma de educação continuada, né? A pessoa entra, vai aprender inúmeras ações que devem ser feitas e que devem ser implementadas diariamente, né? Não só quando vamos colocar lá quando está valendo mesmo. Vou te treinar, vou te ensinar, vou te mostrar e você vai perpetuar quando você estiver lá na ponta. É muito bacana a iniciativa mesmo. Pô, parabéns para... Só contribuindo antes, doutor Ramon, essa é uma das grandes funções também dos CRMs, né? A educação continuada. Nós mesmos temos todo um cronograma, uma agenda que acontece semanalmente em parceria com as sociedades de especialidades, sem custo, onde todos estão convidados, podem acessar a plataforma, o site do CRM Paraná, se inscrever sem custo e, inclusive, assistir às aulas de maneira online. Muito bom. Basicamente o que os colegas falaram, né? Você precisa montar uma chapa, né? De preferência pessoas que tenham uma afinidade, né, entre si, porque é um convívio bem intenso, né? Então, isso é importante, né? Essa iniciativa do Dr. Castellano de trazer os estudantes, né? O Dr. Castellano é uma pessoa maravilhosa, um amigo mesmo, que está dentro lá do conselho, é o primeiro secretário, cuida das câmaras técnicas e comissões, é um abnegado pela medicina, tá lá todo dia, trabalha intensamente até 10 horas da noite, é sempre um incansável Castellano. E ele está trazendo essas ideias, e uma delas é essa, de trazer o jovem, o pré-médico, né, para entender e daí ter essa formação ética e se tornar um bom profissional. Bom demais. Para a nossa pergunta final aqui, a gente tem nos nossos canais, principalmente lá no Instagram, a nossa biblioteca do Round, que é uma coletânea de livros que os nossos convidados que vêm aqui, quando eles têm algum livro para sugerir de dica de leitura, que a gente acredita que a leitura é um meio essencial, né, para você adquirir conhecimento, para você abrir a mente, enfim, de temas variados, não só falando só livros técnicos de medicina, e a gente tem essa oportunidade. Aí lá no Instagram a gente sempre coloca as dicas e vai montando a nossa biblioteca lá. Vocês têm algum livro que vocês queiram recomendar aí para quem está nos ouvindo?
eu sugeriria, que eu terminei de ler recentemente, é Positividade Tóxica. Acho que ele vai um pouco na contramão do mundo tão rápido e de vídeos curtos de hoje, né? Falando um pouco da filosofia estoica. Eu acho que a nossa formação do médico ela é assim muito intensa, apaixonante, mas de acordar cedo, dormir tarde e eventualmente não dormir no plantão. É verdade. Então acho que os estoicos acabam nos ensinando que ao final o conhecimento vem daí, e fazendo uma certa crítica com esse mundo mais fugaz que as redes sociais nos flertam. Muito bom. Esse eu não li também. Eu tenho que admitir que eu sou o maior privilegiado de fazer esse programa, é porque eu pego em primeira mão essas dicas. E aí a minha lista vai só aumentando, eu vou lendo, devorando os livros que o pessoal recomenda, e é sempre muito bom. É bom que a gente aproveite essa curadoria, né? Já vem mastigado para a gente de o que vale a pena. E olha que engraçado. Pessoal, eu só abrir um parênteses aqui, eu gosto de ler e eu compartilho nas minhas redes sociais todos os livros que eu leio, porque eu acho que é uma forma de influenciar, incentivar. Às vezes alguém quer pegar uma dica. Eu acho que a rede social é para isso mesmo, né? E aí o pessoal fala assim, classifica aí, vê se você gostou. Qual livro que você não gostou da lista? Aí eu falei, não tem, eu gosto de todos, porque eu já pego isso. Eu pego as dicas de pessoas que eu admiro e já a curadoria está pronta. Como é que o livro vai ser ruim, né? Então, isso aí é uma mão na roda aí. Já ganhei muito tempo por causa disso. Doutor Ramon. Eu sugiro, assim, não para médico exclusivamente, para todo mundo, que lessem o livro que eu li já faz um certo tempo, O Lado Bom do Lado Ruim, do autor Daniel de Barros, que é um psiquiatra de São Paulo, e que ele traz o lado bom do lado ruim e desmistifica o que muitos coachings, às vezes na internet, vendem de que o segredo da felicidade contínua, só ser feliz. Que não é assim a vida. A vida é o tempero dos sentimentos que não são tão agradáveis, da raiva, das emoções negativas, né? Do medo, da ansiedade, e também faz parte a felicidade, né? Então, fazendo um paralelo, o filme também faz um paralelo com o filme, divertidamente, o livro, trazendo questões técnicas, embasamento científico, para justificar. O Daniel é um excelente profissional, né, que traz muito bem essa didática, então eu recomendaria esse livro. Muito bom. Eu vou pedir esse livro emprestado, Ramon, porque eu quero ler, esse eu não li. Então, me leva lá no CRM, hein? Pensando nessa questão para os alunos mesmo de medicina, mas para a sociedade de uma forma geral, a única certeza que a gente tem que a gente vai morrer. Né? E o médico é a profissão que faz o atestado de óbito. Então, nessa temática, o livro que eu sugiro, que eu gosto muito, já li várias vezes esse livro, é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Maravilhoso. Da Ana Cláudia Quintana Arantes. Então, esse livro é para tudo. É verdade. É para quando você está em luto, é para quando você não está em luto, para você valorizar a sua vida. É esse momento que a gente está tendo aqui. Eu não sei se saindo daqui eu vou estar viva. Mas, então, tudo que eu vou fazer, eu ponho o meu melhor. Para estar feliz, apesar das adversidades. E todo dia a gente tem que lutar para ser feliz. Acordar e é uma luta, porque a felicidade é assim. É verdade. Então, recomendo a doutora Ana Cláudia, geriatra. E esse livro é maravilhoso. É maravilhoso mesmo. E só Cada vez eu tenho um insight. É verdade, um complemento. É um livro curtinho que você lê muito rápido, ele é muito fluido, né? De você ler, é muito gostoso de ler. E assim, se você está passando por um momento de luto agora, ou conhece alguém, ou então está passando um momento de algum familiar que tá com alguma doença grave, avançada, esse é um livro que é uma ferramenta muito poderosa de te auxiliar a entender esse contexto e como lidar com aquilo de uma forma suave, né? E do jeito que tem que ser. Esse livro, realmente, ele é fora da curva, muito bom. Também recomendo a todo mundo também. Excelente indicação. Só indicação de peso aqui. Né? Bom, Matheus, acho que é isso, né? Fantástico o episódio. Queria agradecer, foi uma aula.
de vários temas que a gente conseguiu agregar e condensar em 1 hora e pouquinho de bate-papo. Já fica o convite aqui para vocês retornarem, a gente fazer esses outros assuntos. Agradecer demais a presença de vocês, essa vida corrida que eu sei que vocês têm, de dedicar uma manhã aí praticamente para estar conversando com a gente. Realmente é uma honra receber vocês aqui. E é isso aí, né, Matheus? Exato. A gente sabe a dificuldade que é para todo mundo, né? Igual o Sami colocou aqui, é bem corrido, é consultório, é a demanda externa, né, que o CRM tem, e ter a presença de vocês aqui é contagiante, é muito gratificante. E tanto eu quanto o Sami, né, que somos colegas médicos, poder ter o privilégio de estar com vocês aqui foi um momento ímpar. Né? E tenho certeza que ajudou muita gente. Acho que da nossa parte também, Igualmente, falo em nome, né, dos colegas do CRM, abrir a voz, né, do Conselho. Essa sempre foi uma das nossas bandeiras durante a campanha. É assim que, né, nós, conselheiros, pensamos. E parabenizar vocês pela oportunidade, pela divulgação e os temas que abordam. Parabéns Maravilha. pela iniciativa. Obrigado. E você que está em casa ali, curte o vídeo, compartilha, clica no botão, se inscreve no canal, sai clicando em tudo que é botão que tem aí. E muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo episódio e um grande abraço. Muito obrigada, gente. Pô, foi